Oi pessoal, eu sou o Diogo Garcia, cofundador da Confraria do Empreendedor e aqui começamos mais um Confratalks, uma série de entrevistas com empreendedores com o objetivo de compartilhar melhores práticas, desafios, erros e acertos da jornada empreendedora. Conteúdo, networking e experiência. Esses são os pilares do Lead Futuro, grupo criado em 2012 e que é braço do Grupo de Líderes Empresariais, o LEAD. O objetivo do Lead Futuro é fomentar talentos, compartilhar experiências e promover uma rede qualificada de networking entre seus filiados. O grupo hoje conta com o apoio de grandes líderes empresariais como Jorge Paulo Lemann, Roberto Setúbal, Abílio Diniz, Cristina Palmaca, entre outros grandes nomes. E hoje, no nosso Confratalks, a gente vai receber a Laís Macedo, CEO do Lead Futuro. Laís, muito obrigado por sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite, Diogo. É um prazer enorme representar o Lead Futuro, a liderança feminina, o Copa, nesse encontro aqui hoje. Qual que é a proposta de valor do Lead Futuro? O Lead Futuro, ele nasceu dentro do Lead com a mesma proposta de fomentar relacionamento, conexões entre grandes lideranças. O que difere é que o Lead Futuro, ele olha para o jovem líder. Então, é um ambiente de troca, de compartilhamento, de acesso, de conteúdo, de experiência. E quantas unidades hoje o Lead Futuro tem no Brasil? Nós temos 6 unidades no Brasil, são unidades estaduais, como Pernambuco, onde a gente está baseado em Recife, mas corresponde a todo o estado, e unidades regionais. Então, a gente tem os de Ribeirão, Campinas, Rio Preto, que são polos individuais do Lead Futuro. E abrimos recentemente a primeira unidade internacional do Lead Futuro, Bacana. em Assunção, no Paraguai, que foi para a gente uma grande surpresa. É um país que está muito aberto a investimento, tem muito interesse no Brasil e um interesse muito grande na jovem liderança. Você acredita que, de forma prática, tá, o associativismo de empreendedores e de lideranças, né, de jovens lideranças, ele consegue efetivamente trazer impacto na transformação do país? Com certeza, com certeza. Eu acredito que a força do nosso país está no empresariado, especialmente na jovem liderança. Então, a gente tem, de um lado, os jovens líderes, as lideranças já consolidadas, os líderes das grandes multinacionais, e do outro, esse movimento empreendedor, com esses jovens líderes que estão cheios de energia, com vontade de fazer acontecer, trazendo para si a solução do país. A gente tinha muito uma questão de ser o melhor líder da nossa empresa, né? Eu quero ser o melhor líder do mundo. Agora, eu acho que o nosso mind é, eu quero ser o melhor líder para o mundo. E eu acho que quando a gente consegue trazer essas duas gerações, essas duas lideranças, e promove essa troca entre elas, do know-how das empresas já consolidadas, com a disrupção, essa nova economia que está fomentando nas startups, a gente tem aí, eu acho, um caminho, uma receita próspera para o nosso país. Numa pesquisa recente do Datafolha, foi indicado que mais de 60% dos jovens pretendem ou querem sair do país. E a gente já vê esse movimento, né, de jovens que vão estudar lá fora e não voltam. Qual é a tua visão a respeito disso? O Brasil deixa de ser um país atrativo para os seus próprios jovens, dentro dessa perspectiva de que os jovens vão fazer o país do futuro? Acho que com certeza. Infelizmente, o Brasil é reconhecido por exportar talentos. Então, acho que existem 2 pontos. O primeiro, da gente evoluir a nossa educação executiva ao ponto do jovem encontrar aqui o que hoje ele está indo procurar em outros países. E a segunda questão é, esse jovem que volta ou que fica, ele quer empreender? O Brasil hoje tem condições adversas para o empreendedor. Então, é de fato criar um ambiente favorável ao empreendedorismo, que só que é uma geração nova, ele quer buscar propósito, ele quer buscar conexão dos seus valores com essas corporações. Mas essas corporações também precisam se adaptar a essa nova geração. Como é que ela recebe, retém e desenvolve esse talento? E eu vi que você tem um projeto super interessante, que é o W Lead Futuro. Isso. O que é o projeto? O que é que você pretende com ele? O W Lead Futuro, ele nasceu no passado, quando nós fizemos o spin-off do Lead Futuro. Ele virou uma unidade de negócio independente e assumimos em 12 sócios. Eu sou a única mulher da sociedade. A única? A única mulher. Então, aí a gente já tem um sinal de um desequilíbrio. Hoje, o Lead Futuro, ele já anuncia que a gente caminha para uma situação de mais sustentabilidade, homens e mulheres em posição de liderança. Só que quando eu olhei para o nosso ambiente de 12 sócios e eu a única mulher, eu falei, não, a gente tem sim que criar um ambiente de diálogo sobre liderança feminina. Olhamos para outros movimentos e trouxemos aquilo que a gente realmente acredita. O empoderamento da mulher com base no diálogo, no discurso, nas boas referências, nas boas práticas. Então, esse é o W Lead Futuro. Nós trazemos grandes lideranças do mercado para esse ambiente de troca com as jovens lideranças, onde o foco é promover esse apoio, esse empoderamento da mulher.
Laís, como você vê a questão da liderança das mulheres nas organizações e nas startups? Eu sei que você já tem o seu projeto, mas como é que você vê essas organizações no que diz respeito aos esforços que elas fazem para efetivamente tornar esse quadro mais equitativo? Nos anos que eu liderei o LEAD, que eu tive à frente do grupo, a maior parte dos meus clientes, assim, mais de 90% eram homens. Eles representam essa geração anterior à nossa, onde apenas 3% dos cargos de liderança eram ocupados por mulheres. Hoje, na jovem liderança, já existe um outro cenário. Acho que isso é um esforço coletivo, desde uma mudança cultural, até sim a gente falar sobre isso. Vamos falar de diversidade. Eu adoro falar sobre isso. A gente precisa trazer dados que apontem o quanto o Brasil está na contramão e está atrás no processo de inclusão, e não só da mulher, quantos negros lideram startups hoje, o que a gente faz hoje para trazer esses refugiados que vêm com uma bagagem super bacana. Então, acho que é olhar a diversidade como um ativo muito grande. Laís, como você vê a questão da liderança feminina nas empresas e nas startups? Eu acho que a gente tem um cenário positivo de melhora, mas muita empresa ainda usa como marketing. Mas as startups trazem um cenário já bastante diferente. Eu encontro hoje muitas empresas lideradas por mulheres e isso é uma crescente. Cada vez mais as mulheres ganham seus espaços. E não só mulheres, a gente tem diversidade em todos os níveis. E é disso que o Brasil precisa, é disso que a gente precisa dialogar. A diversidade, ela compõe um ambiente de troca, de compartilhamento de negócios. E as mulheres, sem dúvida, estão encabeçando esse movimento. E eu tenho acompanhado, sim, cada vez mais mulheres liderando startups. Laís, além de ser sócia e CEO do Lead Futuro, você também tem um negócio. E eu queria saber se você conhece... E tem um sócio. Você conheceu o teu sócio nesse ambiente do Lead Futuro? Sim, sim. Hoje todas as minhas conexões derivam desse ambiente. Olha que legal. Tive muita sorte de ter esse acesso a essas pessoas. E nessa jornada eu conheci o Alexandre Guerra. Ele presidiu Girafas na época. E ele queria empreender. A gente começou a olhar para o mercado de coworking, numa crescente, a chegada da e-work no Brasil, e criamos então o Copa Networking. Tô bacana. Então quer dizer que tanto para o empreendedor, quanto para o investidor, quanto para as empresas, é importante se conectarem com associações, com grupos como o LEAD, porque o networking efetivamente tem valor para gerar novos negócios ou para fazer crescer negócios já existentes. Então, efetivamente, você consegue mensurar o resultado, o retorno dessa rede que é formada. Com certeza. Eu acho que o maior ativo de um empreendedor é a rede de networking que ele consegue criar e alimentar. Movimentos como o Lead Futuro, a Confraria, eles são muito necessários, não só legítimos, mas eles de fato têm que fazer parte da jornada empreendedora. A gente sabe o quanto empreender é solitário, então a gente precisa se conectar aos nossos pares, a gente precisa de portas abertas, de compartilhamento, de acesso. Isso se dá nesses ambientes que essas associações, esses grupos conseguem criar ou reunir os melhores empreendedores do país. Que tipo de conteúdo os seus filiados têm demonstrado maior interesse nos últimos tempos? Eu acho que o empreendedor ele tem bastante humildade no geral e ele quer sempre aprender. Então, todo conteúdo que vem com uma referência de uma liderança que já se consolidou, mas teve uma jornada muito semelhante à do empreendedor no momento que ele vive hoje, tem muito valor. Perfeito. E se a gente fosse falar de desafios do Lead Futuro nos próximos anos, desafios para o crescimento do Lead Futuro, o que é que você apontaria? É muito difícil empreender no país que ele caminha na contramão do desenvolvimento do empreendedorismo, onde a gente tem cenário de instabilidade econômica, a gente tem crise de confiança, a gente tem crise política. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um privilégio enorme de empreender no Brasil, porque a resiliência do brasileiro e a disponibilidade que ele tem de se conectar e fortalecer e ajudar uns aos outros é o grande valor que a gente pode usar para essa nova geração empreendedora que a gente tem o privilégio de fazer parte hoje. Laís, gostei bastante, tá? Obrigado por sua presença. Imagina, eu agradeço, foi uma oportunidade super bacana bater esse papo com você. Sou fã da Confraria, adoro o movimento e acho que você nos representa muito bem. Eu acho que o seu insight lá atrás de criar a Confraria legitima tudo que eu te contei aqui hoje. A gente precisa assim, se conectar, compartilhar e é daí que a gente vai tirar solução, negócio e crescer junto. Perfeito, muito obrigado, tá? A gente se fala. Tchau, tchau. Só para lembrar que o ConfraTalks é uma realização da Thanks for Sharing, empresa especializada em vídeo e conteúdo, em parceria com a Confraria do Empreendedor, uma comunidade colaborativa de startups. E se você quer ouvir novas histórias, novos depoimentos sobre a jornada do empreendedor, fica ligado no ConfraTalks. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.